Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui notícias hoje de McLaren e Mercedes. Vamos começar com a McLaren, ali pelo Andrea Seidl admitindo que sim, existe um risco do banimento do Norris e caso você não saiba, Norris já está com 10 pontos na carteira nos últimos meses, isso significa que se levar mais 2 pontinhos acaba sendo banido por uma corrida. Andrea Seidl falou que não é tranquilizador, existe um risco fundamental e que Norris deve continuar tendo a performance máxima sem ser louco demais. Ele ainda diz que não pode ser o espírito da Fórmula 1 um piloto ser forçado a perder uma corrida pelo tipo de incidente que teve em Spielberg. Isso que está tratando de um incidente, mas na verdade a maioria das pessoas da Fórmula 1 que decidiram expor sua opinião, acabaram achando completamente normal. A primeira escolha para substituir Norris, caso seja necessário, seria o piloto reserva Stoffel Vandoorne, que também está auxiliando a Mercedes, então eles têm uma política aí de estar um ajudando o outro, né, até porque tem todo um compartilhamento de motores, etc. E com isso Vandoorne substituiria o piloto britânico. É curioso ver toda essa situação, eu concordo que a punição foi bem forçada. No vídeo de hoje lá do Ressaca F1 Express, o Vettel falando que quando saiu da sala dos comissários eles falaram que ele não tinha feito nada de errado, ou seja, ele foi punido por ter feito nada de errado, é o tipo de coisa que não dá para entender. O Vettel lá naquela situação do quali, em que acabou atrapalhando o Alonso, sendo que o Vettel foi tão vítima quanto o Alonso, né? O Vettel ele não tinha muito o que fazer naquela situação, estavam desacelerando ele e naquela circunstância o Vettel não tinha muito o que fazer por conta do acordo de cavalheiros também, né, para não ultrapassar. Acordo esse também que vale dizer que também vale para um piloto, mas não vale para outro. Nós vimos gente já ser punida por conta disso, outros pilotos que fizeram isso recentemente não foram punidos, enfim. É uma bagunça, a verdade é que os comissários não sabem o que estão fazendo, eles numa corrida definem uma coisa, na outra corrida definem outra, uma hora você aplica as notas do diretor ou em outro momento não se aplica, e como disse aí o Vettel, né, no que eu estou citando aqui para vocês, ele foi punido, sendo que os próprios comissários falam para ele que ele não fez nada de errado. E nesse caso do Norris, eu concordo com todo mundo que acha que foi absolutamente forçada essa punição. Mas o que você acha? Um piloto como Norris, um piloto que está tendo uma temporada fantástica, merece ficar de fora de uma corrida por coisas tão banais? Se ele estivesse fazendo coisas absurdas, tudo bem, pontos na carteira, ok, não tem o que discutir, mas por questões tão absurdas assim? Diz aí nos comentários. Ainda falando de McLaren, temos agora a situação de Daniel Ricciardo e é uma situação bem curiosa. Andrea Seidl afirma que não esperava que fosse tão difícil trocar de time, ele, Ricciardo, não esperava, e claro que ele está desapontado e a McLaren também esperavam que ele fosse mais rápido, mas que ainda estão convencidos de que em algum momento essa parceria funcionará. A McLaren ainda se mostrou um tanto quanto decepcionada com relação à performance de Ricciardo até o momento, o que vale dizer que realmente tem chamado a atenção negativamente. Ninguém esperava que ia demorar tanto tempo quanto está demorando para ele pegar a mão do carro. Isso inclusive se compararmos com outros pilotos que mudaram de equipe. Por exemplo, Fernando Alonso está vindo de boas exibições, colocando um tempo considerável no Ocon, principalmente depois que o Ocon assinou o contrato de renovação. Sebastian Vettel começou também a ter boas exibições de Mônaco em diante. Nós temos um Carlos Sainz que nas últimas corridas marcou quase o dobro de pontos do Charles Leclerc, então nós podemos ver que está também começando a pegar a manha desse carro da Ferrari, está andando muito bem. Nós temos situações bem curiosas com relação a esse comparativo de pilotos em novas equipes. Daniel Ricciardo não está conseguindo ir muito bem, às vezes ele até vai bem na corrida, consegue recuperar, mas não ir bem no quali, e na corrida ele não consegue ter o ritmo do Norris, isso também chama a atenção. O Ricciardo de forma alguma desaprendeu a pilotar, eu não acredito nessa teoria que as pessoas colocam, fulano desaprendeu a pilotar, não. É claro que pilotos mais velhos, como Raikkonen, naturalmente vão perder reflexo e não vão ser tão rápidos quanto anteriormente. Isso não significa que ele desaprendeu a pilotar, pelo contrário, a habilidade continua ali, ele só não tem a velocidade.
No caso do Ricciardo, eu acredito que ele ainda está jovem, entre aspas, né? Já tem ali seus 30, 31, alguma coisa assim. E tem ainda uma lenha para queimar. Eu diria que o Ricciardo não está na sua curva descendente. Ele só precisa realmente se adaptar, mas está demorando mais do que o habitual. Quero saber a sua opinião. Você concorda comigo que está demorando um pouquinho mais do que o habitual? Diz aí nos comentários. E por último, mas não menos importante, temos a situação aqui da Mercedes, com esse assento da Mercedes que todo mundo está falando. Já trouxemos o vídeo de um rumor forte do paddock em que Valtteri Bottas estaria já podendo ir para a Alfa Romeo. Mas é claro que as palavras de Bottas, Mercedes, tudo ainda está muito obscuro, falando não, a gente vai ver isso mais para frente, ali no meio da temporada. E no que diz respeito a Lewis Hamilton, que é um dos fatores-chave dessa negociação, já que muito se fala de que o Hamilton não gostaria de perder o Bottas, né? De que não gostaria que o Russell viesse, Toto Wolff fez questão de tirar essa possibilidade da mesa. Ele falou que em conversa com o Hamilton sobre o novo contrato, ele deixou muito claro que poderia ser o Bottas ou o Russell, e o Hamilton disse tanto faz, que não se importa com quem seja, de que isso não preocupa Lewis Hamilton. Então, por mais que ele tenha um bom relacionamento com o Bottas e saiba que o Bottas é o escudeiro, ou pelo menos tem sido nos últimos anos, Hamilton não parece incomodado com a possibilidade de ter um piloto jovem, muito rápido, talentoso, que está chamando a atenção de todo mundo, fazendo um trabalho muito bom na Williams, que pode dar trabalho para ele, ainda mais no novo regulamento em que não necessariamente somente uma equipe vai estar à frente das outras, né? Nós sabemos que o intuito de 2022 é deixar o pelotão mais compacto. Pode ser que isso não funcione logo na primeira temporada, mas a partir de 2023 provavelmente isso deve funcionar. Então Hamilton não ter esse receio do Russell atrapalhar o caminho dele rumo aos títulos é bem interessante. Agora, ninguém sabe até que ponto isso também não passa de simplesmente um blefe do Toto Wolff. O Wolff já tinha falado categoricamente que eles não trariam mais atualizações para o carro de 2021, e depois de uma fala do James Allison ele acabou falando não é bem assim, nós vamos atualizar o carro. Então a gente não sabe até que ponto ele só está dando uma abaixada de bola na mídia, ou até que ponto é verdade mesmo essa fala de Lewis Hamilton de que não se importaria. Porque se Hamilton, que já tem contrato renovado, é 7 vezes campeão mundial, um dos principais pilotos da história e o principal do grid atual, se ele não concordar com o Russell, será que a Mercedes traria o Russell? É uma questão a ser colocada em cima da mesa para a gente observar. Mas o que você acha? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos, notícias, o Ressaca F1 Express está aí na descrição para você. E claro, fique à vontade nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!